Hi, I am Rosalie, I'm an English teacher. A FUVEST sempre pediu esse assunto aqui, que seriam sentenças condicionais. Veja só, as sentenças condicionais, vamos ver na tela, existem 3 tipos de sentenças condicionais. O primeiro tipo seria a oração de if com a oração principal. Na oração de if, mostra a condição e na oração principal, aquilo que pode acontecer. E nas provas de vestibulares, quando eles querem saber do aluno os 3 tipos principais, essa é a tabelinha mágica de hoje. Veja só, if you study, se você estudar, você usa o presente. Você passará. No segundo tipo, você tem o simple past, se você estudasse, e na oração principal você teria o condicional. You would pass, você passaria, que é chamado também de uma ação irreal. No terceiro tipo de oração condicional, nós temos o famoso past perfect, que seria if you had studied, se você tivesse estudado, you would have passed, você teria passado. Essa ação é chamada pelos gramáticos de uma ação imaginária ou uma ação hipotética, ou seja, isso você pensou, foi no campo das hipóteses, isso nunca aconteceu. Então, veja que interessante você saber que o primeiro tipo é um possible action chamada de future action. No segundo tipo, unreal action. E no terceiro, an imaginary past action. Logo a seguir, nós temos um caso muito importante para a sua prova. No primeiro tipo, naquela ação que pode acontecer, o fato de ter dinheiro, como aparece no primeiro caso. If he has money, se ele tiver dinheiro, ele irá à China. Puxa, precisa de muito dinheiro para ir para a China. É muito longe, very far. No segundo tipo, naquela ação irreal, você tem, se ele tivesse dinheiro, he would go to China. Ele iria à China. Ele iria à China se ele tivesse. Fica na incerteza. Agora, no terceiro tipo, para o estudante brasileiro, é muito esquisito essa formação de tempo verbal. Se ele tivesse tido dinheiro, raramente a gente se comunica desta forma. E nas provas, eles exigem o terceiro tipo para testar seu conhecimento, que seria, ele teria ido à China, ou seja, isso nunca aconteceu. Na próxima tela, existe um caso muito importante destas sentenças condicionais. Veja bem, no segundo tipo, a forma were do verbo to be, que poderia ser traduzido como fosse e estivesse, é usada sempre após os pronomes I, he, she e it no inglês formal. É lógico que o vestibular não vai pedir aquele inglês do dia a dia. Muita gente erra esse tipo de questão porque vai naquele inglês do dia a dia, que aprendeu a se comunicar e vai para a Disney. Puxa vida, isso não é bem assim. Se você falar para um americano ou para um inglês culto, if she was, ele vai dar risada, mas não vai te corrigir. Mas o vestibular não vai perdoar. Então, veja só, se ela fosse minha filha, eu conversaria com ela. Então, seja sempre um aluno de sucesso, nesse caso especial, e use were. Veja lá, o segundo exemplo também. If he were here, se ele estivesse aqui, ele nos ajudaria. Veja bem, não esqueça esse detalhe.
ok? Na próxima tela, todo mundo pensa que if indica só condição. Um grande erro. Tem professor no vestibular que já pediu o if indicando um conselho. Então, no contexto, você vai perceber que o if não é só a condição. Veja lá o exemplo. Se eu fosse, I would phone the police. Se eu fosse você, eu ligaria a polícia, sinal que você está em apuros. E na de baixo, na sentença abaixo, se eu fosse você, I wouldn't go out with him. Eu não sairia com ele, puxa vida, ele não é uma pessoa muito legal. Então, você vai ver o resultado disso aqui. Você vai sentir que aqui o were está indicando um conselho. Não esqueça, a forma were é sempre usada no if clause quando a gente dá um conselho, ok? E agora, vamos ver um outro caso muito importante para as questões que surgirão. Quando o efeito da oração principal é sentido no presente, normalmente com os advérbios now, today e tonight e outros mais, a oração é sempre usada no simple conditional ao invés do conditional perfect. Aquele have que você tinha no meio do verbo principal e do verbo auxiliar, ele desaparece. Vamos ver na tela? Past perfect agora e conditional simple nessa correlação quando é sentida no presente. Veja lá. If I had gone to the party last night, se eu tivesse ido à festa a noite passada, I would have been tired. Eu teria ficado cansado. Mas aí foi sentida no passado. Se você olhar a de baixo, nós vamos fazer a seguinte comparação. Veja só, if I had gone to the party last night, I would be tired. E não aquele have no meio. Veja o segundo exemplo. If we had caught the 3:45 train, we would be in Paris now. Nós estaríamos em Paris agora. E não nós teríamos estado em Paris agora. Não é bem-vindo para o inglês esta forma. E você, muito esperto, vai ter que observar na sentença os advérbios que o dono da questão colocou, como now, today e tonight. Veja lá no terceiro exemplo. If he had smoked less, se ele tivesse fumado menos, ele teria uma vida mais saudável. Então, veja só, e não teria tido. Veja agora as respostas. Veja bem. Today, I would be. And now, we would be. Today, he would have. Então, vamos aos próximos casos. Vamos ver. Fique esperto. Depois de I e we, podemos usar should com o mesmo significado de would no if clause, neste assunto apenas. Vamos ver? Veja bem, são chamados de casos especiais. If I knew his name, I would tell you. Se eu soubesse o nome dele, eu contaria a você. Mas se você não quiser falar I would, você pode substituir por should e o texto não vai ser alterado. O próximo exemplo, if he had lots of money, we would travel around the world. Aí eu usei we, que também pode ser um sinônimo quando eu tenho esse pronome we. Would e should. Eu sempre falo we would, we should. Daí você nunca vai esquecer no if clause. Também podemos usar shall no lugar de will após I e we. If we don't hurry, se nós não nos apressarmos, we will miss the bus. Você pode dizer we will miss ou we shall miss. Esse shall é sempre a forma britânica, que muitos alunos que aprendem só inglês americano
se batem na hora da prova porque não sabe de onde veio esse shall. Então, o shall é usado na forma inglesa, ok? Na próxima tela, nós vamos ver if clause acompanhado de modal verbs. Veja bem, um grande tenista, Nadal, sou muito fã dele, ok? Eu sempre joguei tênis também. E se Nadal treinar bastante, he will win. Esse é aquele primeiro tipo de regra geral. Mas se o dono da questão quiser alterar essa ideia 10%, em vez de ele usar will, ele pode dizer assim que o Nadal can win, ou seja, o Nadal pode vencer. Ou também ele pode recorrer a may win, que talvez o Nadal vença. Veja que a ideia mudou somente um pouquinho e que também, num vestibular, é sempre correto os três, ok? E no tempo passado, nós vamos naquela ação irreal dizer assim, if Nadal trained hard, he would win. Veja bem, he could win, ele poderia vencer, e he might win, talvez vencesse. Logo a seguir, vamos observar este caso. Outra correlação de tempo verbal muito usada no if clause. Vamos lá? Quando o sentido do verbo na oração principal for de pedido, sugestão ou ordem, ele ficará na forma imperativa. Veja bem, if you drink, don't drive. Se você beber, não dirija. Né? If you don't like heights, se você não gostar de alturas, don't go up there, não suba lá. If she needs any more money, let me know. Se ela precisar de mais dinheiro, me avise. E agora vamos ter, na próxima tela, um outro caso especial. Quando a frase expressa uma consequência lógica, um fato científico, uma verdade, vamos encontrar a seguinte combinação. É o if mais presente, esquecendo aquele will. O will é sempre para indicar uma condição. E quando a coisa fatalmente acontece, nós vamos encontrar essa ação aqui. If you heat iron, it expands. Se você aquecer o ferro, ele dilata. E não ele vai dilatar. Isso seria errado. Não seria bem-vindo na questão. Veja o próximo. If you pour oil on water, it floats. Se você derramar óleo na água, ele flutua. Você dispensa o will. Não pode ser usado o will nesse caso, porque é um fato lógico, isso fatalmente acontecerá. Você vai usar presente com presente. No terceiro exemplo, if you eat too much, se você comer demais, you get fat, você fica gordo. Isso é muito evidente. Vamos ver agora um outro caso importante. Além de if no if clauses, nós temos a palavrinha unless. Veja bem, essa conjunção unless significa a menos que, a não ser que equivale a if mais not. Vamos ao exemplo. If we don't leave now, we will be late. Se nós não sairmos agora, nós ficaremos atrasados. Veja a substituição correta. Unless we leave, a menos que partamos agora. No próximo exemplo, você tem essa sugestão. You can't come in. Você não pode entrar unless you work here, a menos que você trabalhe aqui. É muito comum esse tipo de questão. Eles pedem qual é o sinônimo dessa partezinha aqui. Seria if you don't here, ou seja, se você não trabalhar aqui, você não pode entrar. E agora, na próxima tela, a estrutura com inversão de inglês formal. Nossa, eu jamais sairia de casa para fazer um vestibular nos dias de hoje
sem estes exemplos. Veja aqui, no segundo tipo, quando a gente usa fosse, if he were rich, he would buy a Mercedes. Se ele fosse rico, ele compraria um Mercedes. Na inversão, o if não faz falta. Você joga o if e inverte o were com o sujeito. Você estaria falando o inglês mais culto que existe. Fosse ele rico. E aqui, no terceiro tipo, naquele caso geral, quando eu comecei a aula, eu tenho assim, se ele had run faster, se ele tivesse corrido mais rápido, he would have escaped. Ele teria escapado. E nesta forma, também quando eu tenho past perfect, eu posso tirar o if e inverter com o sujeito, que seria tivesse ele corrido. Não esqueça destes casos, porque envolve uma interpretação de texto sempre. Agora, nós vamos ter um caso que se chama muito especial para todos os gramáticos estrangeiros. Veja bem, if you should decide to sell your car, normalmente o candidato, quando lê uma frase dessa no vestibular, ele acha que esse should é verbo. Jamais será verbo quando você tiver if my should. Veja lá, if my should seria traduzido da forma mais correta se você, por acaso, todo mundo tem errado isso nas provas. E esse caso também, você tira o if, joga o should na frente do sujeito e você teria o sinônimo. Olha aqui, should you decide? Caso você decida. Que dica do dia? Melhor que essa? Não tem. Veja aqui, if you decide, igual should you decide. Don't forget, if my should, se você por acaso. E seja feliz nessa questão. E agora vamos aos testes. Veja esse teste, primeiro teste de if clause. If I had found a Carl Sagan some years ago, I might be in a different college in my university today. Veja que é aquele caso onde nós temos o past perfect, o advérbio de tempo, today, e ali o have não aparece. E a FUVEST foi bem naquele ponto específico que eu expliquei lá atrás. Qual das alternativas abaixo expressa a mesma ideia da oração acima? If I ought to find, já está errado, não tem nada a ver como sinônimo. Na alternativa B, if I may find a Carl Sagan, se eu talvez encontrar, não tem nada de sinônimo com if I had found. Vejamos agora a letra C. If I should find a Carl Sagan today, também não é sinônimo de had. Mas a letra D, eles jogaram o if fora, que é correto no terceiro tipo, e você teve a forma had I found. Tivesse eu encontrado um Carl Sagan. I could be, eles substituíram por might be, que está completamente certa a questão. E na letra E, nada a ver. Então, nós temos letra D como certa. O próximo teste, que também é da FUVEST, que eles gostam muito de if clause, aparece a Diana com a seguinte forma. Oração principal. A Diana wouldn't be at the farm in time for dinner. A Diana não estaria na fazenda a tempo para o jantar, a menos que ela até às 5. Veja bem, would got away, eu não posso usar outro would. Gets away não combina porque é o presente, a menos que ela saísse até às 5, que seria got away, já é a correta. No teste 3, temos uma interpretaçãozinha da sua parte, mas que vai te ajudar bastante. Veja bem,
Pizza boxes are only non-recyclable when they are soaked with oil, sauce and cheese. So long as you keep the boxes clean, you can recycle them, along with other paper and cardboard waste. Should your boxes become messy, olha lá, o should aí não é verbo. Caso as suas caixas de pizzas se tornem sujas ou desarrumadas, ainda a gente pode reciclar. E daí a expressão should your boxes become poderia ter um significado equivalente se você fosse buscar o if your boxes become, que seria a letra C. Veja, o único significado correspondente ideal. No teste 4, temos um cartoon com um cachorrinho conversando também com outro cachorro. E ele diz assim, smokers live an average of 70 years. Ele diz que os fumantes vivem em média 70 anos. E aí ele diz para o seu amiguinho, se eu, depois ele diz assim, eu viveria apenas 14 anos. Veja que ele quis dizer que se ele não fumasse, ele viveria apenas 14 anos, porque cachorrinho vive bem menos que o ser humano. Então, se ele não fumasse, a única correta seria a letra B, didn't smoke. E aí, você aprendeu todos os casos de ficlose. Revise sempre que puder. Faça com tudo com muito carinho, amor e determinação, que o sucesso venha até você. Até a próxima. Um beijo da Rosalie.